Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Os 12 Trabalhos de Hércules de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a parte de hoje, que é... Vamos ver? O Pomo das Hespérides, parte 2. Vamos ver se tem ilustração? Tem! Hércules está feliz da vida nadando num lago. Ou seja, um rio? Fica um mistério. Ok? Mas está bem feliz nadando. Água pouco acima da cintura, pelo que parece. Parte 2, o Deus e o Herói. Cicno, gravemente ofendido pelas palavras de Hércules, deu rédeas e estimulou os cavalos para que o atropelassem. Mas, rápido, o herói os agarrou pelos freios e os arrancou da carruagem. Cicno ficou na cômica situação de um cocheiro sentado na boleia de um carro sem cavalo nenhum. Teve de saltar em terra e aceitar a luta em igualdade de condições. Aquele pega foi tão curto quão tremendo e ímpeto. Cicno desfere um potentíssimo golpe com a sua terrível lança de bronze, mas a ponta da lança resvala pela pele invulnerável do leão da Nemeia. Hércules responde com um arremesso do dardo, apanhando Cicno pela garganta na parte descoberta entre o capacete e o escudo. Fora golpe mortal. O filho de Marte cai como que ferido por um raio de Zeus. Era a primeira vez que os pica-pauzinhos viam um Hércules manejar o dardo, uma lança curta de arremessar contra o adversário. Como previra muitas lutas daquele 10º trabalho, o herói fortalecera-se demais aquela arma. Assim que Cicno, trespassado na garganta, veio por terra, um rugido reboou, e o próprio Marte apareceu em socorro do filho. A luta entre Hércules e Marte, o deus da guerra, foi dessas coisas que a palavra humana jamais escreverá. Pedrinho tapou os olhos com as mãos de puro horror, e Emílio imitou, mas ficou espiando pelo vão dos dedos. O Visconde, esquecido das muletas, pulou fora do picuá e foi colocar-se longe dali. Meio a meio tremia da cabeça aos cascos, e Lúcio não arredou o pé de onde estava. Ficara estarrecido numa verdadeira paralisação de todos os músculos. Marte vestia o traje clássico dos deuses da guerra e terçava um gládio curto e reto. Hércules ia defender-se com o escudo de Cicno e a clava. Os dois tremendos contendores trocaram olhares chamejantes de ódio e arremessaram-se um contra o outro. O deus Marte estava acostumado a ver o inimigo rolar por terra ao primeiro embate. Era um tranco e pronto. Mas com a firmeza de uma rocha, Hércules resistiu ao tranco do deus tremendo. Neste momento, uma voz soou imperiosa. Detende-vos, Ares. Hércules é teu irmão. Era a voz de Palas, que descera da mansão dos deuses para pôr fim àquele horror. Marte, porém, cego de ódio, não lhe ouve as palavras e ataca o herói com um gládio que nunca repetiu o golpe. Palas corre a tempo e desvia a direção do golpe. O deus, endoidecido de cólera, ergue de novo o gládio, e Hércules aproveita o momento para ferir no pulso. Ao erguer a lâmina, o pulso de Marte ficara fora da proteção do escudo. Assombro dos assombros. Pela primeira vez no mundo, um homem feria um deus em combate. E que deus? Ares, o deus da guerra. Para quem luta com espada ou gládio, um rasgão no pulso já significa inutilizamento completo. Mas Hércules ainda desfere contra o deus um golpe da clava. O deus cai. Ao verem aquilo, Fobos e Deimos, os condutores do carro de Marte, lançam-se em seu socorro. Levam-no para o carro e disparam rumo ao Olimpo no maior dos galopes.
Hércules havia vencido na luta ao próprio Marte. Prodigioso. Quando Pedrinho tirou as mãos dos olhos e, ainda cheio de susto, perguntou o que tinha havido, Emília respondeu: Eu também tapei a cara, mas vi tudo. Lelé espetou com a ponta do dardo o pulso do deus e depois derrubou-o com um golpe de clava. E então acudiram os 2 homens do carro e sumiram-se com ele. Derrotou Marte? Exclamou Pedrinho no maior dos assombros. Impossível! Um homem não derrota um deus? Pois Lelé derrotou o pior dos deuses, justamente da guerra. Lelé é o número dos números. E pulando do lombo de Lúcio, Emília foi correndo abraçar o herói. Ergue-me, Lelé, disse ela olhando para cima, porque o alentado herói era lá em cima. Hércules ergueu-a no braço, sentadinha ali como uma criança nova, e Emília beijou-o no queixo. Nem lhe alcançava as faces a pequenota. Sim, senhor, Lelé. Bichão maior nunca imaginei. Venceu até o deus da guerra. É Batatal. Escute, quem era a linda moça que apareceu no momento psicológico e desviou aquele golpe de Marte? Palas. Palas? Repetiu Emília admiradíssima. Que pena não ter sabido. Por quê? Para vê-la melhor. Quando a gente não sabe quem é uma pessoa, não a vê bem. Bem. Logo que ele a pôs no chão, Emília correu contar a Pedrinho toda a história da luta a que o bobo assistira, mas não vira. De medo. Medo de quê, Pedrinho? Homem, nem sem Emília. Parece-me tão tremendo aquilo que tive medo que fosse o fim do mundo, e fechei os olhos como nos pesadelos. Nos pesadelos, quando ia caindo num abismo, ele fechava os olhos e pronto, salvava-se. Pois não sabe que perdeu, continuou Emília. Vi tudo. Vi quando Palas chegou. Que? Palas também tomou parte no barulho? Ela nunca abandona o nosso grande amigo, e veio no momentinho justo, quando a espada de Marte alcançando o Lelé. Palas então com o dedo desviou o golpe, e quando Marte caiu, já ferido no pulso, com uma clavada na cabeça, apareceram os 2 esfaquermos lá do carro. Vi quando agarraram Marte nos braços, e lá se foram num galope louco. E eu sei o nome desses 2 ajudantes, disse o Visconde, que estava ouvindo a conversa. Phobos e Deimos. Phobos e Deimos? Repetiu Pedrinho. O nome daqueles 2 satélites do planeta Marte? Sim, confirmou o Visconde. Os astrônomos deram ao satélite de Marte o nome de Phobos e Deimos exatamente por isso, porque nessa luta contra Hércules foram eles que o acudiram. Muito bem. Fim de uma batalha, é o dever do vencedor enterrar os mortos. E Hércules enterrou Cicno. Emília, como de costume, veio com seu epitafiozinho. Aqui jaz um domador de cavalos que encontrou quem o domasse. Aqueles fatos tinham ocorrido à beira de um rio de nome Equedoro, no qual Hércules tomou seu banho espadanado de sempre. E depois todos fizeram o mesmo. Como na Grécia heróica não houvesse comunidades modernas, VG. Banheiro ao ar livre em todos os ribeirões encontrados. Banheiro de água quente. Como na Grécia heróica não houvesse comunidades modernas, VG. Banheiro de água quente e fria, eles adotavam um sistema de um banho ao ar livre em todos os ribeirões encontrados. Nota. VG. O que é? É uma expressão latina que significa verbi gratia. Como eu disse, expressão latina que significa, por exemplo. Ou seja, como na Grécia heróica não houvesse comunidades modernas, por exemplo, banheiro de água quente e fria, eles adotavam um sistema de um banho ao ar livre em todos os ribeirões encontrados. Agora faz sentido, não é? O único que não podia tomar banho era o Visconde, porque os sabugos são muito porosos, se caem na água embebem-se de todo e emboloram. Emília jamais esqueceu da fase verde do primeiro Visconde,
quando emudeceu e foi encontrado completamente coberto de bolor azul esverdeado. Dali partiram para as margens do rio Eriduano, justamente que os latinos chamavam Padus, e os italianos de hoje chamam Pó. Este rio estava ganhando fama porque dias antes caíra por lá o cadáver de Faetonte, o tonto que se metera a guiar o carro do sol e fora fulminado por Zeus. Hércules tivera informação de que à margem desse rio moravam duas ninfas, filhas de Zeus e Temis, que sabiam muita coisa sobre o jardim das Hespérides. Lá acamparam, e depois de mais uma suculentíssima refeição de carneiros, o herói ordenou ao Pedrinho que desse uma volta pelos arredores e indagasse do paradeiro das ninfas. O oficial pulou em meio ao meio e lá se foi no galope. Uma hora mais tarde voltava com a informação certa. As ninfas, filhas de Zeus e Temis, tinham residência meia légua dali, num bosque. Hércules foi vê-las sozinho. Esperem-me aqui, recomendou. Não me demorarei muito. Enquanto esperava, Pedrinho foi ao banho. E de relance viu à beira d'água uma nereida ou a ninfa do rio. Viu-a muito de relance, porque assim que ela o percebeu, mergulhou que nem uma sereia. Pedrinho admirou-se de uma coisa. Como é que viu tão bem aquela nereida e não viu as dríades do bosque na aventura de Gerião? Tudo mistérios, naquela Grécia de mistérios. Você sabe as respostas? Se sabe, coloque nos comentários aqui embaixo. De volta do banho, deu com o herói já de volta. Então, indagou Pedrinho, encontrei assim, mas houve erro da parte de meu informante. Quem está no segredo da localização do Jardim das Hespérides é outra pessoa, não elas. É Nereu, um velho deus do mar deposto por Netuno. Temos de ir em procura desse venerável ancião. Mas como arrancar-lhe o segredo? Mestre que era em arrancar a vida dos monstros, o herói atrapalhava-se quando tinha de descobrir um segredo. Com ele era ali na violência. Para as coisas que necessitavam de miolo, o herói tinha de apelar para os pica-pauzinhos. Que acha que devo fazer? Perguntou o menino. E como este engasgasse, chamou Emília. Emília veio, xeretíssima. Sempre que Hércules dava a honra de chamá-la, vinha toda a rebolar-se, certo que o mundo inteiro estava assistindo à cena. Que quer de mim, amor? Disse ao chegar. Uma consulta. Tenho de ir ao palácio do velho Nereu, que é quem sabe da exata localização do Jardim das Hespérides. Mas estou atrapalhado com um problema. Como arrancar o antigo deus do mar o segredo? Emília segurou o queixo e enrugou a testa. Depois, seus olhos brilharam com o brilho do Eureka. Podemos fazer com ele o que fizeram com a Cuca lá no sítio. E contou toda a história do amarramento da Cuca e do suplício do pingo na testa. Foi um meio de obrigá-la a fazer o que eles queriam. E isso naquela história do Saci. Hércules deu plena aprovação à luminosa ideia. Você lembra dessa parte? Se não lembra, procure nos vídeos antigos e encontre. Se lembra, coloque nos comentários aqui embaixo que você lembra disso. E o que acha dessa ideia, ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais uma parte da história aí. Melhor possível.